Já alguma vez deu por si a olhar para umas escadas e a pensar 2 vezes antes de as subir? Ou talvez a ter dificuldade em abrir um frasco de compota que antigamente abria sem qualquer esforço? Esta perda de força, que muitas vezes aceitamos como uma parte inevitável do envelhecimento, não tem de ser o nosso destino. Muitas vezes, à tarde, quando bate aquela fomeca, o que é que nos apetece? Algo salgado, crocante. E a mão vai quase automaticamente para aquele pacote de batatas fritas. É fácil, é rápido, é reconfortante. Mas a verdade dolorosa é que esse conforto momentâneo está, silenciosamente, a roubar-lhe a força, a minar os seus músculos e a contribuir para essa sensação de fragilidade. Mas e se eu lhe dissesse que existe um petisco igualmente crocante e muito mais saboroso que faz exatamente o oposto? Um petisco que, em vez de o enfraquecer, ajuda a construir e a manter a sua massa muscular, a sua independência. Neste vídeo, vamos descobrir que petisco secreto é este e explorar outros hábitos simples e surpreendentes que pode adotar hoje mesmo para se sentir mais forte, mais enérgico e mais capaz do que se sentiu em anos. E fique até o fim, porque a última dica é algo que a maioria das pessoas ignora completamente, mas que pode ser a peça que falta no seu puzzle de saúde e vitalidade. Vamos então mergulhar neste segredo. O primeiro passo para reclamar a nossa força começa, curiosamente, no prato de petiscos. Esqueça as batatas fritas de pacote, cheias de sal, gorduras de má qualidade e calorias vazias que não alimentam os seus músculos. O que lhe proponho é uma troca inteligente e deliciosa. Grão de bico tostado. Sim, leu bem. Aquele humilde grão, que tantas vezes usamos nas nossas sopas ou na salada de bacalhau, pode ser transformado no petisco crocante mais incrível e benéfico que já provou. Imagine só, pequenos grãos dourados, estaladiços por fora, macios por dentro, temperados com um fio de azeite, uma pitada de sal, pimentão doce e talvez um toque de alho em pó. O som que fazem ao trincar é tão satisfatório como o das batatas fritas, mas a diferença para o seu corpo é da noite para o dia. Por que é que esta troca é tão poderosa? A resposta está numa palavra: proteína. Depois dos 60, o nosso corpo entra num processo natural chamado sarcopenia, que é basicamente a perda de massa e força muscular relacionada com a idade. É um processo traiçoeiro, porque acontece de forma gradual. Um dia temos dificuldade em carregar os sacos das compras, no outro sentimos as pernas a tremer ao levantar de uma cadeira. Para combater isto, precisamos de 2 coisas. Exercício de força, claro, mas também de mais proteína do que precisávamos aos 40 anos. A proteína é o tijolo com que os nossos músculos se constroem e reparam. Sem tijolos suficientes, a parede muscular começa a ruir. O grão de bico é uma fonte fantástica de proteína vegetal. Uma pequena taça deste petisco pode fornecer uma dose significativa de proteína, ajudando a cumprir as suas necessidades diárias. Além disso, é riquíssimo em fibra, o que ajuda a manter a saciedade, evitando que petisque outras coisas menos saudáveis, regula os níveis de açúcar no sangue e alimenta as boas bactérias do nosso intestino, o que é fundamental para a nossa saúde geral. Fazer este petisco em casa é de uma simplicidade desarmante. Basta pegar numa lata de grão de bico cozido, passá-lo por água e secá-lo muito bem com um pano de cozinha. Este passo é o segredo para ficarem bem crocantes. Depois, numa taça, misture-os com um fio de bom azeite e os seus temperos favoritos. Espalhe-os num tabuleiro e leve ao forno pré-aquecido a cerca de 200 graus durante 20 a 30 minutos, ou até estarem dourados e estaladiços. Pode fazê-lo simples ou dar asas à imaginação, com caril, com orégãos, com um toque picante. Pode guardá-los num frasco hermético por alguns dias e terá sempre à mão um snack que está ativamente a trabalhar a favor da sua força. Lembro-me do meu vizinho, o Sr. Antônio, que se queixava sempre de cansaço e de sentir as pernas moles. O seu lanche era invariavelmente um café e umas bolachas de água e sal. Um dia, sugeri-lhe que experimentasse o grão de bico tostado. Ele olhou para mim com desconfiança, mas lá acedeu.
Passadas umas semanas, encontrei-o no jardim e ele disse-me com um sorriso rasgado: Opa, não sei se é daquela tua pipoca de grão, mas sinto-me com outra genica. É claro que não foi só o grão, mas foi um primeiro passo que o fez sentir-se melhor e o motivou a fazer outras pequenas mudanças. Este petisco não serve apenas para comer à tarde. Use-o como croutons na sua sopa de legumes para lhe dar um toque crocante e um reforço de proteína. Junte um punhado à sua salada para a tornar mais substancial e interessante. É versátil, econômico e, acima de tudo, é um aliado poderoso na nossa missão de envelhecer com força e vitalidade. Esta pequena troca é a prova de que não precisamos de fazer sacrifícios enormes. Precisamos apenas de fazer escolhas mais inteligentes. E esta é apenas a primeira. Agora que já trocamos o nosso petisco da tarde por uma opção que constrói músculo em vez de o destruir, vamos olhar para o início do dia. O pequeno almoço. Para muitos de nós, esta refeição é um ritual rápido. Um pão com manteiga, talvez uma compota, e um galão ou um café. É reconfortante, é o que sempre fizemos. Mas, do ponto de vista muscular, este tipo de pequeno almoço é uma oportunidade perdida. Começar o dia com uma refeição rica em hidratos de carbono simples e pobre em proteína é como pedir a um construtor que comece a trabalhar sem lhe dar tijolos. O corpo acorda depois de um jejum de várias horas e os músculos estão famintos por proteína para iniciar o processo de reparação e manutenção. Ao dar-lhe apenas açúcar e amido, estamos a dizer-lhe para ir buscar energia a outro lado, e por vezes, esse outro lado são as nossas preciosas reservas musculares. A solução é simples: enriquecer o nosso pequeno almoço com proteína de qualidade. Isto não significa que tenha de comer um bife às 8 da manhã. As opções são muitas e deliciosas. Que tal 2 ovos mexidos? Os ovos são uma fonte de proteína completa, barata e incrivelmente versátil. Pode fazê-los mexidos, escalfados, cozidos. Em poucos minutos tem uma refeição que o vai deixar saciado por mais tempo e que fornece aos seus músculos a matéria-prima de que eles necessitam. Outra opção fantástica é o iogurte grego natural. É mais espesso e tem quase o dobro da proteína de um iogurte normal. Junte-lhe um punhado de nozes ou amêndoas e algumas frutas vermelhas e terá uma refeição completa, cheia de proteína, gorduras saudáveis e antioxidantes. Até o queijo fresco ou o requeijão são excelentes adições. Pode barrá-los numa fatia de pão de centeio ou mistura, e já está a melhorar imenso o perfil nutricional da sua primeira refeição. A ideia é garantir que pelo menos 20 a 30 gramas de proteína fazem parte do seu pequeno almoço. Pode parecer um número técnico, mas na prática corresponde a 2 ovos e uma fatia de queijo, ou a uma boa taça de iogurte grego com frutos secos. Esta mudança vai fazer com que se sinta com mais energia ao longo da manhã, com menos picos de fome e, a longo prazo, estará a proteger ativamente a sua massa muscular. A seguir, vamos falar de um herói silencioso, um mineral que muitas vezes é esquecido, mas que é absolutamente crucial para a função muscular: o magnésio. O magnésio é como o chefe de obra da construção muscular. Ele está envolvido em mais de 300 reações bioquímicas no nosso corpo, incluindo a síntese de proteínas, a função muscular e nervosa, o controlo da glicose no sangue e a produção de energia. Quando nos falta magnésio, os nossos músculos não conseguem contrair e relaxar corretamente, o que pode levar a cãibras, espasmos e fraqueza. Infelizmente, a deficiência de magnésio é muito comum, especialmente em pessoas mais velhas. A boa notícia é que é fácil encontrá-lo em alimentos deliciosos e comuns em Portugal. Os vegetais de folha verde escura, como os nossos maravilhosos espinafres ou a couve galega, são riquíssimos em magnésio. Tente incluir uma porção na sua sopa ou num esparregado. Os frutos secos, especialmente as amêndoas e os cajus, são pequenas potências de magnésio. Um punhado como snack a meio da manhã é uma excelente escolha. As sementes, como as de abóbora ou de girassol, também são fantásticas. E aqui vai uma que lhe vai agradar. O chocolate preto, com mais de 70% de cacau, é também uma boa fonte. 1 ou 2 quadrados depois do jantar não só é um prazer,
como também contribui para as suas necessidades de magnésio. Ao garantir que estes alimentos fazem parte da sua rotina, está a dar aos seus músculos a ferramenta de que eles precisam para funcionar no seu melhor. Por último, nesta parte, vamos abordar algo tão básico que muitas vezes o desvalorizamos: a água. Manter-se hidratado é fundamental para a saúde muscular. Os nossos músculos são compostos por cerca de 75% de água. Quando estamos desidratados, mesmo que ligeiramente, o desempenho muscular diminui, sentimos-nos mais cansados e a recuperação após qualquer esforço é mais lenta. O problema é que, com a idade, o nosso mecanismo da sede torna-se menos apurado. Podemos estar a precisar de água, mas não sentimos sede. Por isso, não podemos esperar por ela. Temos de beber de forma proativa. Tenha sempre uma garrafa de água por perto. Crie o hábito de beber um copo de água logo ao acordar, um antes de cada refeição e um antes de se deitar. Se acha a água chata, varie. Os chás de ervas, como o de cidreira, o de camomila ou o de lúcia-lima, são ótimas opções sem cafeína que contam para a sua hidratação. A água com umas rodelas de limão ou umas folhas de hortelã também é refrescante. E não se esqueça dos alimentos ricos em água, como a melancia, o melão, o pepino e a laranja. Comer estes alimentos também ajuda a manter os níveis de hidratação. Lembre-se, a água transporta os nutrientes para as células musculares e ajuda a eliminar os resíduos. Músculos bem hidratados são músculos mais fortes e mais resilientes. Agora, chegamos àquela dica que prometi no início. A peça do puzzle que muitas vezes é ignorada quando pensamos em construir força. Falamos de petiscos inteligentes, de pequenos almoços poderosos, de minerais essenciais e de hidratação. Tudo isto acontece quando estamos acordados, mas o verdadeiro milagre da construção muscular acontece quando estamos a dormir. Sim, o descanso e um sono de qualidade são, possivelmente, o hábito mais anabólico que existe, ou seja, o mais construtor de músculo. Podemos comer toda a proteína do mundo e fazer os exercícios mais corretos, mas se não dermos ao nosso corpo o tempo e as condições para se reparar, todo esse esforço pode ser em vão. É durante as fases de sono profundo que o nosso corpo liberta a hormona do crescimento, que é fundamental para a reparação dos tecidos e o crescimento muscular. É o momento em que os tijolos de proteína que consumimos durante o dia são efetivamente usados para reconstruir as fibras musculares que foram desafiadas. É a oficina do nosso corpo a trabalhar durante a noite. O problema é que, para muitas pessoas com mais de 60 anos, uma boa noite de sono é um luxo raro. As preocupações, as idas à casa de banho, pequenas dores, tudo parece conspirar para nos manter acordados. No entanto, há pequenas coisas que podemos fazer para criar um ambiente mais propício ao sono reparador. Em primeiro lugar, criar um ritual de relaxamento antes de ir para a cama. 1 hora antes de planear dormir, desligue a televisão, o telemóvel, o tablet. A luz azul destes ecrãs interfere com a produção de melatonina, a hormona do sono. Em vez disso, leia um livro, em papel, ouça música calma, tome um banho morno. Sinalize ao seu corpo que está na hora de abrandar. Em segundo lugar, atenção ao que come e bebe à noite. Evite refeições pesadas e ricas em gordura muito perto da hora de deitar, pois a digestão pode ser um processo ativo que perturba o sono. E claro, evite a cafeína e o álcool. Embora um copo de vinho possa parecer que ajuda a adormecer, o álcool perturba a arquitetura do sono, especialmente na segunda metade da noite, resultando num descanso de má qualidade. Terceiro, o seu quarto deve ser um santuário do sono. Mantenha-o o mais escuro, silencioso e fresco possível. Invista em cortinas opacas ou use uma máscara de olhos, se necessário. Se o ruído for um problema, uns tampões para os ouvidos ou uma máquina de ruído branco podem fazer maravilhas. E lembra-se do magnésio de que falamos. Além de ser crucial para os músculos, também desempenha um papel importante no relaxamento do sistema nervoso, ajudando a preparar o corpo para o sono. Garantir uma boa ingestão de magnésio durante o dia pode, indiretamente, melhorar a qualidade do seu descanso noturno.
Portanto, como vê, o caminho para a força não é uma linha reta, é um círculo virtuoso. Começa com uma simples troca de um pacote de batatas fritas por um punhado de grão de bico crocante. Continua com um pequeno almoço que alimenta os seus músculos desde a primeira hora, com a inclusão de alimentos ricos em minerais essenciais e com a hidratação constante ao longo do dia. E culmina com o dom do descanso, o período sagrado em que o corpo se reconstrói e se fortalece para o dia seguinte. Não se trata de uma revolução, mas sim de uma série de pequenas e inteligentes evoluções nos nossos hábitos diários. É a prova de que temos nas nossas mãos um poder imenso para influenciar a forma como envelhecemos. A idade é apenas um número no seu bilhete de identidade, não uma sentença para a fraqueza ou para a dependência. Cada escolha consciente que faz, cada refeição, cada copo de água, cada boa noite de sono, é um passo em direção a um futuro mais forte, mais ativo e mais feliz. Lembre-se, pequenos riachos fazem grandes rios, e pequenas mudanças consistentes fazem uma diferença monumental na nossa saúde e bem-estar. Gostava muito de saber qual é o seu petisco crocante e saudável preferido. Partilhe nos comentários abaixo. Talvez a sua ideia ajude outra pessoa a fazer uma troca inteligente. Se achou este vídeo útil e inspirador, por favor, deixe um gosto. Ajuda imenso o nosso canal a chegar a mais pessoas que podem beneficiar desta informação. E claro, se ainda não o fez, subscreva o canal e ative o sininho para não perder os nossos próximos vídeos, onde continuaremos a partilhar segredos para uma vida longa, saudável e cheia de alegria. Lembre-se sempre, cuidar de si não é um luxo, é a base para poder desfrutar de tudo o resto. Viva cada dia com força, com energia e com um sorriso. Até ao próximo vídeo.